Jesus Cristo, sobre um jeguinho entrou em Jerusalém. Então, nós só somos um jeguinho que carrega a missão. Então, eu louvo o Senhor por muitas pessoas que entenderam e têm investido em nós com orações, têm investido em nós com recursos, têm investido em nós com o seu trabalho, com o seu talento, com os seus dons. Então, eu quero louvar o Senhor e aplaudir o Senhor em relação à sua vida. Você entende isso? Porque é só o Espírito Santo que convence alguém a se doar. É só o Espírito Santo que convence alguém a liberar. Então é meio escandaloso o nosso testemunho nesse novo momento que estamos vivendo. Então por isso eu entendo que através da palavra Deus também tem algo muito poderoso para nos alinhar diante de um futuro que está muito próximo nos aguardando. Amém? Você que trouxe a espada aí, não tem problema ser no seu tablet, no seu celular. Abre aí com a gente. Gênesis. Amém? O livro de Gênesis. Capítulo 13. É isso, né? A partir do versículo 14, 15, 16 e 17. Me provocou o Senhor um despertar em algo que está aqui, uma chave que está contida aqui nessa passagem. Amém? Eu vou discorrer um pouco sobre o que Deus tem liberado na sexta-feira passada, para você entender para onde Deus vai nos conduzir hoje. Amém? A palavra de Deus vai dizer que Deus encontra em Abraão oração e o chama para sair do meio da sua parentela, para crescer, para viver os seus desígnios, para viver os seus propósitos. No original, a palavra quer dizer assim, quando Deus chama Abraão se levanta de prontidão a ouvir o Senhor e se dispôs a sair do meio da sua parentela, da sua zona de conforto e ir para um lugar que Deus ainda não tinha revelado a ele. E isso é andar com fé. E é uma fé que a gente discerne que pode ser desenvolvida através da nossa obediência. Amém? Então a palavra de Deus vai dizer que de prontidão Abraão se dispõe, Abraão se move. Mas o que me chama a atenção aqui, igreja, presta atenção nisso. O que me chama a atenção aqui, que quando Abraão se move, quando Abraão ouve a voz do Senhor e se coloca para ser conduzido pelos desígnios do Senhor, Abraão já tinha 75 anos. Então em muitas situações a gente não discerne, o que Deus quer gerar em cada ciclo em nossas vidas, o que Deus quer gerar em cada estação em nossa identidade, e aí violamos, o processo, e muitas das vezes assim achamos que vamos estar fora. Ei, Deus não errou quando te chamou, Deus não errou quando te escolheu. Eu posso ouvir o glória de Deus? Deus nos escolheu e nos estabeleceu para nos separar dentro de uma aliança a partir de Abraão. Mas o que me chama a atenção, que quando ele parte, através dessa voz, ele não parte sozinho, ele já parte com o povo, ele já parte com o legado, ele já parte com a esposa e vai ter experiência em Negueb. Amém? Vai ter experiências com Deus em Negueb. O que é esse ambiente? Deserto. Então a igreja é chamada por Deus para ter experiências com Deus no deserto. Nós não somos a igreja do deserto. Muitas das vezes Deus permite a gente estar no deserto para ter experiências com Deus. Então a palavra vai dizer que através da vida de Abraão
desse povo junto com Abraão. Primeiro ponto aqui, eu preciso acreditar na visão que Deus dá para um predestinado. Primeiro ponto, se eu não acredito na visão que Deus dá para um predestinado, para um escolhido, fica complicado eu me colocar na missão. Muitas das vezes nós nos envolvemos com grandes homens e mulheres de Deus, tão somente por aquilo que eles podem oferecer. Glória a Deus por isso. Tem muitas mulheres que me inspiram, tem muitos homens que me alimentam, mas Deus me chamou para ter aliança. Então Deus me predestinou para ter aliança com pessoas que Ele escolheu para mim, que vão me gerar dentro do propósito. Então isso é muito importante. Vocês estão me ouvindo bem? Parece que eu estou querendo fazer muita força para falar. Vocês estão me ouvindo bem? Então é muito importante eu discernir, né? Quem Deus estabelece sobre a minha cabeça, quem Deus estabelece sobre a minha vida, meu desenvolvimento pessoal, meu desenvolvimento familiar. Eu não estou falando de você encontrar na terra um santo perfeito. Não, eu estou trazendo um alinhamento para você buscar uma pessoa que teme ao Senhor e continua buscando santidade. Existe uma diferença aqui, vocês entendem? Então, existe um povo que crê nas palavras que veio dos altos céus sobre Abraão. E a palavra vai dizer que esse povo vai para Abraão. E olha que interessante, profeta, vai para o deserto. Coisa linda foi chamar muita gente para vir para a inauguração. Coisa maravilhosa foi estender um convite para muitos virem se alegrar conosco aqui. É bom, né, família? É bom, né? Convidar pessoas que a gente ama, pessoas que a gente se relaciona, para se alegrar conosco. Mas maravilhoso é ver pessoas que, independentemente do destino que Deus está nos predestinando, declaram assim: eu estou contigo. Eu discerno que é Deus te conduzindo a sua vida. E por isso eu quero fazer aliança com você. Lá na sua casa, lá onde você desenvolve os seus relacionamentos, já existe um pequeno povo olhando para a aliança que você decide estabelecer para cima com Deus. Nossos filhos é o nosso maior legado. Nossa família é o nosso maior legado a Deus. Então não menospreze os alinhamentos, não menospreze as palavras e os princípios que Deus tem liberado. Eu tenho falado para casa. Se de repente você não teve o privilégio de nascer dentro de um ambiente cristão, de ser estabelecido desde pequenininha para viver os desígnios dos altos céus, você pode encontrar isso na vida de um predestinado. Amém ou amém? Deus separou Abraão para ser pai de uma multidão sem ter nem somente um filho. Vocês discernem isso? Deus chamou Abraão sem ter um único filho para se tornar pai de nações. Deus faz essa promessa absurda com ele. Então eu entendo que aquele povo preto precisou ter fé. Como assim, Abraão? Você já é avançado, você já tem 75 anos, Sara é estéril. Como assim Deus te separa debaixo de uma aliança absurda como essa? Precisa aplicar fé aqui ou não, igreja? Fala sério. Às vezes a fé vai nos levar a nos sujeitar. Muitas das vezes eu e você queremos compreender, entender alguns alinhamentos que veio dos altos céus. Não estou dizendo, né, que nós vamos nos mover de forma imprópria, fora de princípios, mas tem remas, mas existem chaves que Deus só vai revelar no momento oportuno. Então Deus nos convida, como casa, como família, como povo que tem aliança, a se mover dentro da aliança. Amém. Então olhar para Abraão é discernir quem eu sou e de onde eu vim e para onde eu vou. Vocês entendem isso? Porque a palavra de Deus vai dizer que Abraão tão somente se coloca e de Negueb ele vai para o Egito. Por que ele vai para o Egito? Por causa da fome. Existem ambientes e situações que vão colaborar para o movimento da noiva, que vão colaborar, sabe, para que as águas paradas no nosso espírito se movam. Existia uma fome, e essa fome conduziu Abraão e a sua comitiva desceram no Egito. Mas olha só o que é andar como predestinado. A palavra
que Abraão mente? Será que foi uma mentira? Vou deixar esse questionamento para vocês estudar em casa e dar a resposta lá no mundo. Amém? Porque quem faz parte da escola profética, eu já falei sobre essas temáticas, já inspirei mulheres, já liberei alinhamento sobre essa verdade, então eu não quero sair do contexto, amém? A palavra de Deus vai sair, vai nos declarar que ele sai de Negev, tem experiência com Deus, recebe torrentes de águas, palavra de destino, vida e desce para o Egito. E no Egito, por causa de quem Abraão tinha aliança, Deus fere dele. Pensa, igreja, você discernir quem carrega, aonde Deus te estabelece. Nós precisamos entender quem somos para Deus, porque é só quando entendemos o valor que temos para Deus, vamos conseguir nos mover como se moveu. Só Abraão? Não, o povo também. Aleluia. Você entende? Aleluia. Então assim, o povo se move, Sara se move, e a palavra vai dizer que o rei vai até Abraão. Amém? Estamos crescendo, estamos evoluindo. Até, meu Deus, que chiqueza. Amém? Já caiu. Então, o que eu preciso discernir aqui? Caiu, filho. Caiu. Então, o que eu preciso discernir aqui? Que não é o que eu faço, não é o que eu desejo, não é o que eu penso, é o que já está escrito a meu respeito. Amém. Você podia aplaudir o Senhor com seus olhos? Porque quando eu me movo assim, como uma pessoa que faz parte de uma aliança, tudo muda. Onde? Aqui, ó. Tudo muda. Tudo muda. Amém? Então a palavra de Deus vai dizer que Deus fere o rei e o seu povo com enfermidade. Pensa a causa que moveu a mão de Deus liberar a enfermidade e doença sobre o rei e sobre os seus. E esse rei, tomado de temor, vai até Abraão e para resolver a questão. Então, muitas das vezes, eu e você, por não discernirmos quem somos, estamos ainda carregando e liberando ambientes sem entender o propósito. Existem enfermidades, doenças que às vezes eu e Deus permite eu e você passar por causa de um propósito, às vezes, e outras vezes não. Porque nós somos dotados de um corpo dentro do patológico, temos limitadores pela marca do sol, amém? Então, Abraão aqui já com 75 anos, gozava de muita saúde, mas viu um Deus se mover contra um rei do Egito e contra os seus com enfermidade. Pensa o privilégio, por quê? Porque ousou esse Deus tocar onde não deveria tocar. Você entende? Aonde eu quero levar a sua mente com essas temáticas? O reino contrário discerne quem é o Deus que nós carregamos e discerne quem são as pessoas que precisam entender a aliança que tem com Deus. Então a palavra de Deus vai dizer que esse rei se põe diante de Abraão. E olha só que interessante, presta atenção nisso. Abraão se move, ou foi Deus? Abraão se move, se moveu Deus. Abraão age, se move o Senhor e tira a enfermidade. E a palavra de Deus vai dizer que é o rei que abençoa Abraão. A palavra vai dizer que esse rei abençoa Abraão com riqueza. Por quê? Pelo fato tão somente de reconhecer quem era Abraão para o Senhor, o Deus terrível das nações, o Deus acima de todos os deuses, que tocou sim em uma autoridade por causa do zelo por uma predestinada. Você podia aplaudir o Senhor? Pensa o que não quer o Senhor fazer a meu e seu respeito. Pensa o que não quer o Senhor abrir os nossos olhos, nos dar uma dimensão mais aberta para discernir de tempo e fora de tempo como Ele está agindo e se mover no nosso favor. Então a palavra de Deus vai dizer que Ele sai do Egito. Amém? Existe uma trajetória aqui. Abraão sai do meio de Deus, da sua parentela, no meio do povo ímpio, no meio do povo religioso. A palavra de Deus vai dizer que Abraão é chamado para crescer para ele mesmo em Deus.
por causa das riquezas e por causa da aliança que Deus tinha com Abraão, ele tem que parar para resolver matemática com Ló. A palavra vai dizer que Abraão e Ló, e aí você levanta a mão se você crê, amém? Estavam entrando em contenda por causa da riqueza que se multiplicava, por causa dos benefícios e do favor do próprio Deus sobre ele. A palavra de Deus vai dizer assim: ó, não é saudável que nós dois, que temos um pacto dentro de uma aliança, tenhamos contenda entre os nossos pastores. Abraão, dentro de uma atitude sábia, poderosa, fala bem assim para nós: ó, eu vim até você para te trazer esse alinhamento. Você vale mais para mim do que tudo isso que Deus tem me dado. Você vale muito mais para mim do que tudo isso que Deus tem me prometido em relação a conquistas e territórios. Deus nos chama para um nível de maturidade, de entrega, de doação. A palavra vai dizer que Abraão declara assim: se você escolher para a esquerda, eu vou para a direita. Se você escolher para a direita, eu vou para a esquerda. Abraão aqui era um ancião, era um homem de autoridade sobre Ló. Ló aqui perdeu a oportunidade de honrar Abraão. Por quê? Por causa de vaidade, por causa de egoísmo, avareza. Era a oportunidade X de Abraão ser honrado por Ló, porque essas riquezas se multiplicavam por causa da aliança que Deus tinha com Abraão. Isso pode acontecer na minha e na sua vida por causa da aliança que Deus tem conosco, para conosco. Então a forma qual nos movemos dentro de relacionamentos move o céu, sim ou não? Profeta, eu não entendo, eu sou um dizimista, eu sou um ofertante, mas parece que nessa área está tudo travado. Eu não prospero. Eu tenho uma promessa de ter para multiplicar, mas o que acontece, o que tem acontecido? A desonra. E eu não estou falando a pessoa de Abraão, mas a unção que o próprio Deus liberou a Abraão. Abraão escolhe o lado oposto. E a palavra vai dizer que a vaidade, a ganância de Ló, leva ele para as campinas próximas a Sodoma e Gomorra. E muitos aqui conhecem já esse contexto, mas eu preciso trazer esse desenho para você entender onde Deus quer nos levar hoje, aonde Deus quer levar nossa mente cativa hoje. Amém? Aqui existe campos de lutas e batalhas espirituais, guerras. A primeira guerra que se deu no mundo se deu aqui. Mas como assim, né? Abraão, homem segundo, né? No coração de Deus, vamos tocar de fé, escolhido por fé, pai da fé, homem de guerra, homem de campo, homem de sangue. Sim, a palavra de Deus vai dizer, nesse período aqui, ó, Abraão já tinha uma comitiva de grandes homens, com influência, preparados para batalha e guerra. Você entende? Por que esses alinhamentos têm descido para casa? Por que focar agora além dos múltiplos? Por que focar culto de sexta? Por que focar culto de domingo? Por que focar em imersões? É Deus querendo nos capacitar. É Deus querendo nos evoluir, nos fazer entender como precisamos crescer em nossa sabedoria para entrarmos nessas esferas por causa dos nossos e por causa de uma aliança que nos movemos. Ah, pastor, já é uma luta cuidar do meu casamento. Ah, pastor, já é uma luta cuidar dos meus filhos. Ah, pastor, que esse negócio o quê? De lutar pelo povo, de lutar pela igreja. Ei, se você for escolhido para viver com Deus, o seu propósito dentro dessa aliança, como Abraão foi chamado, ele está chamando você também. É noite de despertamento, é noite de entender aonde vamos estender e alargar as nossas tendas. Abraão não somente aqui confiou em tudo aquilo que Deus tinha prometido para ele. Abraão não
debaixo assim, da esfera da época babilônica. Mal sabia Ló que por causa da sua vaidade, que por causa da sua arrogância, que por causa da sua avareza, ele iria viver o que viveu. Então, em muitas situações, eu sei que é difícil se submeter às vezes. Eu sei que é difícil para a morte de cruz, como Abraão foi aqui. Abraão decidiu morrer aqui. Abraão decidiu continuar sendo um líder, um parente de relevância aqui, para abençoar o seu sobrinho, ou irmão, ou parente, como está nas traduções, com aquilo que ele carregava, não com aquilo que ele achava que tinha direito. Então, todas as vezes que nós nos relacionamos por direitos e não por aquilo que merecemos, dentro de um princípio de honra, nós não trazemos só danos para nossas próprias vidas, mas para os nossos também. Vocês já conhecem a história de Ló, a terrível trajetória de Ló, o que acontece com a esposa de Ló, por não acreditar no Deus e na unção de Abraão, por não entender, porque ainda não via, porque ainda não tocava, porque ainda não desfrutava de Canaã. Essa esposa, essa mulher, na figura de uma igreja enferma, doente, manipula também o seu marido, manipula a sua casa. E olha que interessante contra Abraão. Geralmente eu falo aqui para os filhos, não existe outra tática. O inimigo sempre vai querer distorcer a sua visão, a sua fé, o seu entendimento contra os líderes. Porque o alvo é que não haja comunidade, não haja corpo, uma igreja quebrada, um corpo em discussão não herda reino. E Abraão, discernindo isso, decide morrer. Abraão, discernindo isso, decide se lançar e abençoa aquilo que prevalecia no coração de Ló. Muitas vezes, você como mãe, você como pai, é ou não é? Precisa permitir o seu filho caçar seus próprios postos, é ou não é? Para ganhar experiência. Porque às vezes não consegue ouvir, porque às vezes não consegue discernir o seu amor zeloso dentro de um propósito. A pai e a mãe foi dada essa autoridade. A família é esse ambiente onde Deus quer gerar esses princípios. E Deus escolheu Abraão e Sara. Começou através de Abraão e Sara. Pela fé, nações sairão de vocês. Nações serão abençoadas ou não. Nasceu essas verdades, a cura do reino. Que o homem de uma mulher não saiu de um tempo, não saiu de uma pessoa renovada, que sobe e desce de avião. Não tenho nada contra isso, mas não é sobre isso. É sobre uma identidade bem estabelecida em Deus, que nós precisamos avançar, não só por aquilo que Deus nos promete, mas sobre o legado que nós precisamos deixar para os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos. O que eu planto hoje, os meus filhos vão colher amanhã. O que eu decido estabelecer hoje, morrer hoje, os meus filhos vão colher amanhã. Ló colheu além do que merecia, porque a palavra de Deus vai dizer que Ló é agraciado pelos 318 guerreiros que Abraão tinha preparado. Que Ló é agraciado, é resgatado. E a palavra vai dizer que nesse resgate, antes de se dar esse resgate, esses 4 reis, para mostrar poder, para mostrar influência, vem com força. O reino contrário, bem estabelecido, com foco e objetivo, discerne contra quem deve ser o ataque, contra quem eles devem se posicionar. Então essa primeira comitiva de 4 reis, antes de chegar na comitiva de 5 reis, onde estava Sodoma e Gomorra, vence gigantes. Vence seres dotados de força e de influências que a treva produziu para provocar pânico e terror e conquistar territórios, conquistar riquezas e para espanto de muitas almas. Vocês vão ver aqui em Gênesis. A palavra de Deus diz que essa comitiva de 4 reis vence gigantes depois dos amorreus.
e outra classe de tribos, até chegar em Sodoma. Mas quando chega em Sodoma, esses reis e essas influências se deparam com o Deus de Ló, com o Deus de Abraão. Eu sempre falo assim para mim, André, preste bem atenção no que eu vou te dizer. De repente, tem que ter um pouco de maturidade para entender o que eu vou falar aqui agora, bem? Eu não te chamei para se conectar em amizades. Eu não te separei para ser amiguinha de ninguém. Mas quem encontra um bom amigo não encontra um tesouro? Sim, isso é uma classe e é um conteúdo fora desse contexto que eu estou dizendo aqui. Entre um propósito, entre um ofício, eu te chamei para ser profeta. Entre o propósito, entre o ofício e entre o risco que uma pessoa de valor tem para mim, eu te estabeleci como profeta. Então muitas das vezes foi difícil para Ló se sujeitar. Muitas das vezes foi difícil para Ló entender quem era Abraão para ele ali, o que estava sendo Abraão para ele ali. Abraão carregava a bênção, poder de abençoar, poder de dar destino, poder de dar legado, poder de dar vida eterna. Mas quando somos enfermos em nossos relacionamentos, quando somos crianças, quando não assumimos com responsabilidade, pensamos no corpo. Se dá. Mas olha que nobreza. Então Deus disse assim para mim. Muitos não entendem. Acha que é sua força, acha que é o seu jeito destinado pela palavra, mas elas não entendem que é zelo, elas não entendem que é amor, elas não entendem o que é o ministério profético. E por isso que muitas, como Ló. Mas tudo bem, eu te chamei para estar nesse lugar que está Abraão, André. Se preciso for desbanhar a espada, se preciso for descer, se preciso for interceder, se preciso for profetizar, você foi chamada para continuar nesse lugar de bênção, para abençoar quem te dá honra, quem te dá as costas. Isso não pode moldar quem você é. Porque o próprio Cristo vai dizer assim, que galardão há em amar quem ama? Que galardão? Não terá galardão. André, em amar quem te ama. Você não terá galardão. Aqui não. Aqui você já está tendo sua paga. Ai, bonitinha, profetinha do meu coração. Já está tendo sua paga. Olha, profeta, aqui, isso aqui é sua paga. Se você decidir se limitar nisso, você não vai ter uma paga dentro da eternidade e dentro da Nova Jerusalém. Eu te chamei para morrer. Eu te chamei para desmaiar a espada. Eu te chamei para gerar 318. É pouco para muita gente, mas foi muito para Abraão. Então chega esse tempo, sabe? Chegou esse tempo para nós. Independente do que nos entregam, nós somos chamados como casa apostólica profética em transformar maldição em bênção. Mas dá trabalho. Dá trabalho. Abraão foi chamado para a guerra, gente. Dá trabalho. Abraão foi chamado para gerar 318. Mas olha só que interessante. Olha só o que acontece pelo fingir que está acabando. Quando Abraão se submete, quando Abraão tem essas experiências com Deus, se coloca, não permitindo a sua identidade se amoldar na circunstância, se amoldar naquela situação de perseguição, de desonra. Ele tem um encontro com quem? Manre, em Carvalhais. Eu peguei aqui, Carvalhais, Manre, lugar de encontros divinos, lugar de encontro com Deus, lugar de, sabe, experiências aonde Deus quer levar eu e você, ser como Abraão, ser como Noé, ser como Davi. Ei, você não foi chamado para ser comum. Sai desse lugar. Sai desse lugar, igreja. Sai da sua alma aí. Sua alma espiritual, prática, enferma, porque você não tem dado essas verdades para ela. Então Abraão, entendendo, morreu um nível, no segundo nível, no terceiro nível,
até chegar nos Carvalhais. Mangue, Carvalhais, lugar de encontros divinos, lugar de aliança. Escuta isso, pega essa chave aí. Pega essa chave. Por causa da aliança que Deus permitiu Abraão ter com Anel, Escol e Mangue, os amorreus ainda não podiam ser feridos por Deus. É só ler lá que vocês vão ver. Abraão, a iniquidade dos amorreus ainda não subiu. Aí tem pessoas que ficam brincando com a misericórdia. Eu falo, né? Olha, gente, a misericórdia está disponível. Olha, gente, vamos por amor, vamos por obediência, vamos devolver para Deus uma adoração sem barganha, uma adoração sem mácula, uma adoração sem mancha. Bora crescer, bora evoluir, olhando para quem? Para si mesmo. Ô nação, ô geração, que tem uma habilidade mais de cuidar da vida do outro do que da sua própria vida. Tem energia para cuidar da vida sua, tem energia para cuidar da cunhada, tem energia para cuidar da vida do irmão, tem energia para cuidar do fulano do meu trono que não veio no culto, tem energia para tudo isso, mas não tem para ir para dentro do quarto, fechar a porta e estudar, e se colocar isso, sujeitar os alinhamentos. Lugar secreto é o lugar de Deus te estabelecer através dos alinhamentos. Aí você pensa assim, basta ir lá e ficar lá. Não, não, não. Aonde eu fui gerada, lá em Barbacena, meu pastor dizia assim, ó, Andréia, o seu nível de fé e obediência vai te dar poder no quarto com Deus. Quando nós honramos sacerdotes, profetas, apóstolos, líderes, dê o nome que você quiser, queridinhos. Aleluia! Dê o nome que você seja mais confortável. Glória! Na minha pastora eu tive uma mãe, no meu pastor eu tive um pai. E isso gerava escândalo para muita gente. E eu estava sendo liberta, estava sendo curada. E eu aprovou. E aí eu entendi o que é ter Deus no quarto como teve Samuel. O que é poder comer o pão da proteção, como comeu Davi na própria mão do sacerdote. Sabe, experiências que muitos não podem ter e Deus quer levar você a ter, são gerados dentro de um ambiente de sujeição, obediência a líderes, a sacerdotes. E eu estou falando escolhido por Deus, que não usurpa a igreja, que não oprime a igreja, que não mascara a igreja, mas não, gera ela para Deus. Quantas vezes eu fui chamada de idiota? Você é muito idiota, por isso você não esse caminho aí. Que história é essa? Devolver o povo para a sua origem? Que história é essa? Gerar um povo para Deus. Gera para a tua igreja, gera para a sua profética. Ei, eu sei a voz que eu preciso ouvir e assim continuar ouvindo. Profetas que são profetas estabelecidos por Deus, vai gerar você para Deus, para devolver você para os seus como um presente, liberto, sarado e curado. Este é o ministério profético. E sabe o que é interessante? Que Deus chama um ministério pastoral, que Deus chama um ministério evangelístico, que Deus chama um ministério de mestres, que Deus chama um ministério de apóstolos, também para liberar os mesmos fundamentos. Mas eu não sei o que tem acontecido, então não me interessa, quero olhar para mim. Quero olhar para mim. Como assim que acreditar nesse conforto? Já caiu 1, 2, 3, 5 vezes eu fui chamada para isso, querido. Eu fui chamada para ver a podridão de um duro que está dentro de um predestinado e ajudar a tirar. Até que a luz brilhe, até que a luz o estabeleça. Se você que é pai, se você que é mãe não está pronto para lidar assim com seus filhos, com o seu relacionamento, você tem que reaver os seus conceitos, porque Deus te gerou para ser uma bênção na vida do outro, independente das mazelas, independente dos pecados. Ei, se você está orando, se prepara para ver que isso vai ir para fora. Profeta, você não está entendendo o que eu estou vivendo. Eu estou sim, você que se esqueceu. Você fez uma campanha de 7 dias, orou 7 dias, e aí, ó. Um duro precisa ser comprado. Um duro precisa ser revelado pela luz. As disfunções em nós precisam ser estabelecidas pela luz da verdade da Bíblia. Então nós não fomos chamados para ficar escandalizados com os problemas e o pecado dos outros, não. Nós
está te levando para um lugar de dependência. E a palavra de Deus vai dizer que em Mamre e em Carvalhais, Abraão tem experiências com Deus e faz aliança com esses 3 homens. E por causa desse homem que carrega o poder de abençoar e o poder de amaldiçoar, os amorreus não eram feridos naquele período. Só ler lá em Gênesis. Classe da primeira comitiva vem através dos babilônios. Depois eles vencem os gigantes. Depois eles vêm para Sodoma. O que acontece com os de Sodoma? Escuta isso. Quem estava aqui na ministração sobre Betume? Levanta a mão, quem estava aqui sobre a ministração de Betume? Quem entendeu o que é Betume? Aos olhos do mundo, não tem valor nenhum. Eu não tenho Betume. Na mão de Deus vira poder. Nas mãos de Deus, Betume vira poder. Então ela vai dizer no primeiro contexto, mãe, que quando Noé é escolhido para realizar, gerar, criar uma arca, ele pede para Noé passar Betume de dentro para fora. Deus está falando do nosso caráter, do nosso intelecto, da nossa vida lá em casa, do nosso comportamento, das nossas reações. Passa Betume aí, profeta. Passa Betume aí, apóstolo. Passa Betume aí, pastores. Passa Betume aí, evangelistas. Aleluia. Passa Betume aí, mãezinhas. Aleluia. Passa Betume aí, pais. Aleluia. Passa Betume, a libertação pura interior. Poder de Deus de dentro para fora. Então a palavra vai dizer que por causa de Ló em Sodoma e Gomorra, Deus permite a primeira comitiva vencer a guerra. E encolhe essa classe de Sodoma e Gomorra, cheia de vaidade, cheia de luxúria, cheia de prostituição, cheia de apostasia, ser engolido pelo mar de Betume, mar de piche. Não precisou nem guerrear. Nós estamos falando de um rei contrário, mas por causa de um predestinado, Deus favoreceu. Vai entregar todos eles na mão de 318. Escuta isso, põe de pé. Escuta isso. Não precisa apagar a nossa não. Escuta isso. Vai fingir que está acabando. Estamos chegando na rota final. Você precisa se avaliar e confessar que estação que você está. Você está naquele lugar de comodismo? Onde Deus está pedindo para você sair do meio da sua parentela, sai do meio da zona de conforto e corra depressa para mim. Você está aqui. Se você está aqui, você precisa confessar a Deus, confessar ao líder, confessar através de um zap, de uma oração, sabe? Do jeito que você discerne que é saudável, amém? Você precisa discernir. Ou você está no deserto. Aquele que devia estar comigo no carro, aquele que eu esperei me estender a mão, me estendeu. Aquele que eu pensei que me estabeleceu, não estabeleceu. Está no deserto, está em deserto. Escuta isso. Persevera. Tenha fé. Gere chorando. Gere de joelho. Porque tem correntes de águas aqui para você. Sua estação é deserto? Avalia. Sua situação é estar no Egito, no mundo, tirando os recursos do mundo para te estabelecer como noiva, porque tudo que foi criado por Deus é da igreja, mas por omissão o Egito está tomando posse. Então você está aqui de repente amando mais carro, amando mais você mesmo, amando mais os seus desejos, amando mais aquilo que você quer. Onde você está? Então você precisa avaliar. Você está. Você precisa se avaliar. É você com o Espírito Santo, é você com o papai. Amém? Porque se você está aqui no Egito com Deus, Deus vai te levar a ver a mão dele se mover em seu favor. Amém, Rafael? Então nós temos isso, né, Rafael e Preta? Deus se movendo, meu Deus do céu. Não tem como falar que não é Deus. Como muitos aqui estão vivendo também, amém? Ah, não é que no Egito não. Ó, pastora, eu me vejo já indo para esse lugar aí, ó. Eu estou dando até o Rafael, né? Eu quero ter uma parada ali nesse Deus aí, dos mandos. Eu não quero mais ter aliança com Sodoma, não. Com Gomorra, não. Que esses deuses caindo aí, eu quero ficar em mangue. Eu quero ficar aqui, aleluia. Eu quero ficar aqui nesses ambientes de aliança com escola.
pessoas estabelecidas por Deus, que por causa de mim, que era maldição, estou sendo bênção na vida deles. É isso que Deus quer fazer com você. Sabe aquele que te apedreja, sabe aquele que está sendo pedra de tropeço com teus pés? Deus quer te promover. Deus quer te levantar como levantou Abraão e te colocar como abençoador, tornar a maldição em bênção. Porque se você se torna esse agente poderoso de Deus na mão do Senhor, quem se levantará contra os seus? E aí você vai entender aquilo que a mensagem, já estou acabando. Tem um lugar mais poderoso que esse? Manre, Cavardais, lugar de encontro com Deus, lugar de aliança. Tem profeta dele. Agora dá de presente para isso aqui. Tem. O campo de reis. Quando Abraão escuta isso, quero chamar o povo aqui. Não importa os gigantes que se levantaram na sua vida, não importa o tipo de autoridades, hostes, principados e potestades que possam ter se levantado contra você e a sua casa, sua descendência, não importa. Para cada um desses, Deus levanta um Abraão, Deus levanta uma pessoa de aliança, Deus levanta uma pessoa que de fé, para desenvolver a espada, para se colocar, para se guerrear em favor. Não se amedronte. Sabe o espírito de intimidação? Sabe o espírito que às vezes quer nos acovardar, nos amarrar, nos atar? Não menospreze essas influências. Às vezes vocês vão estar achando, porque eu estou cansado, porque eu estou abatido na carne, é um pico de depressão, é um pico de estresse. Ei, presta atenção. Na vida de um predestinado, nada é comum. Nada é comum. Vocês estão entendendo? Na vida de um predestinado, nada é comum. Então, por isso que nós precisamos assumir esse lugar. Se uma pessoa comum, quando enfrenta as pessoas contrárias sobre ela, tendo um pico de depressão, tendo um pico de ansiedade, pensa o tipo de força que vem contra um predestinado. Sacou o que eu estou falando? Vocês não são comuns, mas Deus está chamando vocês a vencer esses gigantes. Deus venceu os gigantes antes de chegar à comitiva de Abraão. Deus inundou Sodoma e Gomorra no piche antes de chegar à comitiva de Abraão. Quando chega a comitiva de Abraão, resgata Ló, resgata todos os seus e resgata todas as suas riquezas. Não deixa um. Presta atenção, aqui se dá a primeira guerra, aqui se dá em primeiro lugar a palavra sacerdócio, aqui nesse ambiente se dá a primeira referência sobre hebreus. Sabe o que é um hebreu? Aquele que atravessa. Aleluia! Glória a Deus! Aquele que tem experiência com Deus no deserto. As primeiras aparições da palavra guerra, e a primeira guerra, sacerdócio e hebreu, se dá aqui nesse ambiente de Abraão, dentro da sua chamada e dentro da sua aliança com Deus, porque ele entendeu quem ele era. Abraão, como profeta, foi escolhido para ser amigo de Deus, e amigos de Deus têm informações privilegiadas. Olha, Abraão, escuta isso. Esse povo que ainda vai ser seu, vai para o exílio, vão ficar aprisionados, mas escuta isso. Quando esse tempo passar, eu os darei, eu os resgatarei. Não só isso farei, com todos os despojos de guerra. Essa foi a aliança que Deus fez com Abraão. Então não abra mão da sua casa, não abra mão dos seus filhos, não abra mão da sua parentela. Ei, lute, passe de joelho, se impõe a espada, carregue a aliança, carregue a unção. Para de transferir, para de jogar para o outro e olha para você nesses lugares. Porque depois de Abraão vencer todos esses campos, aonde Deus o contemplava, onde Deus o preparava, aonde Deus o predestinava, segundo o coração, ele tem um encontro com Melquisedeque, rei de Salém, rei de justiça, rei de paz. A palavra vai dizer que o encontro foi marcado no campo de reis. Esse ambiente é um ambiente que nos leva além da Canaã. Pastor Marcelo, existe um caminho para vocês obedecerem, mas existe um caminho para entrar no campo dos reis.
Deus te trouxe hoje para te dizer algo. Faz assim, fé. Em todos os níveis que você decidiu obedecer e morrer para que Ele cresça, Ele vai estabelecer o seu reino em nações. Filhos, povos vão nascer da unção que você carrega. Você está entendendo? Muitos não entendem o que Deus faz no segredo dos seus profetas, mas basta um profeta se sujeitar. Então Deus está te levando nesse nível. Eu recebi uma profecia, Andréia. Você foi escolhida para levar essa bênção para o Brasil. Enquanto Lula não se converter através da unção dos profetas, o Brasil está nessa nuvem. Mas Deus vai levantar profetas no Brasil para tornar maldição no governo, maldição na política, maldição nas ordens territoriais de governo em favor do meu povo de bênção. Porque lá Deus está estabelecendo Abraão, Noé e Moisés. Então pensa o que Deus quer fazer com você no meio dos seus. Você está em busca da Canaã? Eu já estou te dando uma palavra de destino. Existe um lugar em Deus. E ali entram os reis, gerados através de Melquisedeque, gerados através dessa visitação. Então eu preciso entender que se o sacerdócio de Abraão, de Moisés, fosse eficaz, Deus não precisava levantar o sacerdócio de Melquisedeque, semelhante ao de Cristo ou o próprio Cristo, na velha aliança. Se a lei tivesse sido suficiente, Melquisedeque não tinha aparecido para Abraão. Melquisedeque não teria chegado com pão e vinho para estabelecer Abraão. Deus quer te estabelecer como estabeleceu Abraão. Quem era maior aqui? É só ler as cartas de Hebreus. É outro estudo, é outro contexto. Não cabe eu falar de Melquisedeque, que tem todas as suas riquezas. Mas preste atenção, eu quero falar só do tempo que te espera depois de todos esses ciclos vencidos em fé e em obediência. Tem um campo aonde só entra você. Tem um lugar aonde Melquisedeque te espera. Então, filho, se existiu gigante, se existiu maldições, se existiu guerras, Deus está te chamando para vir aqui para frente, se derramar e entrar nesse campo. Eu já quero te convidar para aqui à frente, amém? Você que está entendendo, profeta, eu não estou lá naquele lugar de conforto. Profeta, eu estou em Negev. Profeta, eu estou no Egito, tenho fome. Eu quero ter faculdade, eu quero ter riqueza. Isso não tem problema, mas isso não pode te roubar. Isso não pode te roubar. Vou deixar ele ali. Isso não pode te roubar. Isso não pode te roubar.